Boa noite a todos. O tema da noite é Jesus e seu processo de ensino-aprendizagem para os espíritos em evolução no planeta Terra. É uma palestra inspirada em uma fala do Haroldo, tá? Bom, o que quer dizer isso tudo aqui, né, que eu coloquei? Que quem é professor, eu acho que já ouviu falar nisso, né? Jesus e seu processo de ensino-aprendizado. O processo de ensino-aprendizado é um nome para um complexo sistema de interações comportamentais entre aquele que aprende e aquele que ensina. Mais do que ensino e aprendizagem, quando entendemos a interdependência que há nesses dois conceitos, entendemos o grande plano do Cristo para nós que estamos em evolução. Tem uma passagem do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1, onde ele diz, olha bem, quando o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, embora seja senhor de tudo. O que queria Paulo de Tarso com esta fala? O que ele queria nos dizer? Na sociedade em que Paulo vivia, esse fenômeno bárbaro da escravidão, e na cultura greco-romana, muitos escravos eram aproveitados pelos seus senhores em funções nobres. Uma delas era a educação dos seus filhos, tá? Os iniciando na cultura, na arte e mesmo na atividade religiosa. Mas há algo que o escravo não possuía, infelizmente. Era a capacidade de autonomia. Assim observamos que enquanto o herdeiro é menino, criança, ele sequer tem noção do que lhe aguarda, tanto das responsabilidades quanto dos recursos que estão guardados para que ele possa dispor para viver e atuar nesta vida. Portanto, embora sejamos herdeiros, na prática, vivemos como alguém sem autonomia. Que tipo de reflexão era essa de Paulo de Tarso? Era uma reflexão espiritual, o que já mostra a ampla visão do apóstolo muito à frente, séculos à frente dos seus contemporâneos. Por que digo tão à frente dos seus contemporâneos? Porque naquela época as pessoas alimentavam uma crença mitológica, fantasiosa, de que Deus criava seres acabados. E até hoje, milhões e milhões de criaturas alimentam essa crença. E aqui não posso deixar de dizer que é uma crença infantil. Essa crença de que Deus cria anjos, demônios e seres humanos, ou ainda, cria anjos que em um determinado momento se revoltam com o seu Criador e viram demônios, isso, logicamente, que não combina com o perfil amoroso de Deus. Mesmo porque a natureza, a paisagem planetária nos mostra que nesse planeta tudo evolui. Existe uma lei de evolução e não uma lei de involução, de regressão. Assim, a doutrina dos espíritos vem nos ensinar que sim, Deus cria espíritos, porém, simples e ignorantes. Ninguém é criado pronto. Ó, esse aqui eu vou criar agora, vai ser um anjo. Esse daqui vai ser um ser humano.
E uma coisa precisa ser destacada: a evolução espiritual, claro que é um processo lento e gradativo. E o processo moral não é simultâneo ao processo intelectual, isso é visível e notório, não precisa nem falar. E como nos ensinam os espíritos superiores, o progresso moral, ele segue o progresso intelectual, mas nem sempre imediatamente. Tá? É o caso agora em que possuímos uma tecnologia que é a tecnologia do mundo de regeneração, mas nos comportamos e vivemos como seres de um mundo primitivo. Assim, moralmente, somos primitivos e intelectualmente muito avançados. Com isso, o que queremos dizer? Que passamos por uma infância no que diz respeito às questões espirituais. Nós estamos passando por uma infância que diz respeito às questões espirituais. Não, nós já passamos por ela. Nós estamos agora em outro tempo e nós vamos ver isso. Agora, não se engane. Porque como a regra do mundo físico é o da diversidade, há encarnados no orbe espíritos já maduros espiritualmente ao lado de crianças, espiritualmente falando. Portanto, o que é preciso para falar sobre espiritualidade neste planeta, onde há tanta diversidade? Diversidade de estágios evolutivos. É preciso dosar o ensino de forma pedagógica. Um professor não conversa com uma criança que está no primário, no ensino fundamental, como ele conversa com um aluno da universidade. Nós temos muitos professores aqui que sabem disso. A linguagem é diferente, a abordagem é diferente, o tratamento é diferente, ou seja, a pedagogia é completamente diferente. Você, professor, não diz para uma criança de 7 anos de idade: olha, você vai para casa hoje, tá? Quando chegar na sua casa, você já começa a fazer uma monografia. Uma criança de 7 anos. E daqui a 2 meses você me entrega a monografia. Tem algum professor que faz isso com uma criança de 7 anos? E onde queremos chegar com isso? Toda essa introdução que estou fazendo é para chegar no Evangelho. Quando Jesus veio ao orbe, ao planeta, ele inaugurou um novo tempo para a história humana. É importante que compreendamos isso. Mas Jesus não veio inaugurar um novo tempo da tecnologia. Não, para isso ele mandou Bill Gates, Steve Jobs. Ele não veio inaugurar novos tempos da política. Para isso ele envia outros missionários. Ele não veio inaugurar novos tempos da filosofia, porque ele já havia enviado Sócrates, entre tantos outros. Jesus vem ao planeta inaugurar uma nova era da espiritualidade e da religiosidade para os espíritos imortais que aqui vivem. Gostaria de frisar: dos espíritos imortais que aqui vivem. Porque quando os saduceus o procuraram para saber sobre a sobrevivência da alma após a morte, ele ponderou aos saduceus em Lucas capítulo 20. Veja bem. Não, quando eles perguntaram: mas há vida após a morte? Perguntou para Jesus, né? Os saduceus perguntaram ali para ele. Olha a resposta do Cristo. Não está escrito Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó? Ora, Deus não é um Deus de mortos, mas sim de vivos. Eles mesmos falavam: mas esse Deus é o Deus de Isaac, de Jacó. Então vocês estão falando, e eu estou falando para vocês, que Deus é um Deus de vivos. É o Deus de Isaac, dizendo o quê? Eles continuam vivos.
não na carne, mas em espírito. Deus é Deus de vivo, portanto, o Evangelho é para aqueles que vão viver para sempre. Ou seja, é para nós. O Evangelho não é uma mensagem para corpos, porque os corpos se desgastam. Porém, o Espírito permanece para sempre, imortais nas suas conquistas. Assim, Cristo vem ao mundo nos apresentar um novo conceito de Deus. Porém, com uma questão a mais, ou seja, qual a questão a mais? Uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus. Porque trazer conceito é fácil. Se o trabalho do Evangelho fosse trazer conceito, pura e simplesmente, Jesus tinha mandado outro. Se ele veio pessoalmente, é porque o trabalho envolvia muito mais do que trazer questões intelectuais e conceituais. Observe. O Evangelho vem inaugurar uma nova era na relação da criatura com o Criador. Por isso que ele veio nos mostrar como é esse novo relacionamento. Não é novo relacionamento, na verdade é como eu devo me relacionar com Deus. Ele veio mostrar na vida prática como construir, como estabelecer e como preservar a nossa relação com Deus. O Evangelho de Jesus, trazido por Jesus, é um programa de crescimento espiritual. Ou podemos dizer, é uma escola. É uma cartilha. Eu vou fazer uma pergunta. Você entra na escola simplesmente para pegar um diploma? Ou para conhecer mais do assunto que você quer se aprofundar e depois pegar o diploma? Ah, eu quero ser engenheiro. Mas só que eu preciso ter o quê? Conhecimento. Então eu vou à escola, angario os conhecimentos. Você entra na escola para cumprir um percurso e o diploma é a última coisa. E ele estará nas suas mãos depois de muito aprendizado e de muitas avaliações. Certo? A cada 2 meses, a cada 1 mês, tem uma avaliação. Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado, mas sim pelo alicerce. A gente vê um engenheiro, por exemplo, ele chega lá no primeiro dia de aula para fazer uma construção, eles já não levam ele lá e falam assim, ó, é assim que faz. Não. Primeiro ele vai aprender a fazer cálculo, depois ele vai ver como que vai fazer o alicerce, e vai por aí afora. Portanto, quando ingressamos no programa, ingressamos no início, não no fim. E quando ingressamos nesse planeta, é para seguir um programa de aperfeiçoamento espiritual através das encarnações. Porque em uma encarnação só eu não vou conseguir ser perfeito. E o meu objetivo é esse. E quando Cristo nos convidou para o Evangelho, nós entramos nessa escola. Nós tivemos um convite muito particular do Cristo para vir neste planeta, para nascer nesse planeta, para viver nesse planeta. E quando Cristo nos convidou para o Evangelho, nós entramos nessa escola criança. E tem gente que continua criança ainda. Nós ingressamos crianças espirituais e inicialmente como crianças espirituais recebemos um tratamento de criança. Tem alguma coisa de errado nisso? Claro que não. Quando os pais levam crianças de 6 a 7 anos para a escola, eles querem o quê? Que os filhos deles sejam tratados como crianças. Tá tudo certo até aqui.
O que não está certo é a criança entrar na escola e quando ela crescer, continuar sendo tratado como criança. Porque é preciso avançar no programa espiritual. Portanto, nosso primeiro contato com o Evangelho é contato de criança espiritual, e agora vocês vão ver por quê que eu estou falando isso. Pode chocar até vocês, pelo que eu vou falar agora. E como que age a criança espiritual? Criança espiritual está sempre em busca de um milagre. Ela precisa de um fenômeno, sim, porque criança lida com concreto até os 6 anos. Por exemplo, pode parecer assim, às vezes a minha cunhada, meu sobrinho pequenininho, ela falava assim, eu não estou com graça de ir com você não, hein menino? Olha o que você aprontou, não estou com graça não. Aí passava um pouco, ele vinha e falava assim, mãe, agora você está com graça comigo? É que são coisas concretas para a criança. Assim, os primeiros movimentos do Cristo na Terra, presta bem atenção nisso, os primeiros movimentos do Cristo na Terra são feitos de modo a atingir crianças espirituais, que somos nós, reencarnados lá sem conhecer direito Deus, sem conhecer direito amor, sem conhecer direito nada de Deus, né? Por isso ele cura leprosos, por isso ele cura paralíticos, cura cegos, anda sobre as águas, acalma a tempestade. Ele nos deu material para as crianças que éramos. Nós precisávamos disso. Só que tem um segredo aqui, muito lindo inclusive. Dentro do material de criança, ele coloca o de adulto. Assim, dentro daqueles símbolos, ele deixou guardado elementos que somente quando atingíssemos a maturidade espiritual, a maioridade nós teríamos condições de acessar. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, sabe por quê? Gente, hoje tem muita gente que se escandaliza de você falar em reencarnação. Tem muita gente que se escandaliza da gente falar que Jesus não é Deus. Tem muita gente que se escandaliza de falar que você viveu outras vidas e o que está acontecendo com você agora é resultado de outras vidas. Como assim? Se escandalizam. Somos crianças espirituais. Nós espíritas podemos não nos escandalizar com isso, mas nos escandalizamos com outras coisas, até que aprendemos verdadeiramente. E por isso que ao longo dos séculos nós tratamos o Evangelho de Jesus como criança, porém desenvolvemos aspectos fundamentais como que um alicerce. E eu não quero jamais chegar aqui nesse momento e desmerecer de jeito nenhum esses elementos que são fundamentais, como disse, foram um alicerce para o nosso entendimento de Deus, de Jesus, da vida. Portanto, o nosso primeiro contato com o Evangelho é o quê? Jesus é divino. Eu quero um milagre. Ele vai curar a minha vida, vai resolver meus problemas, vai me trazer um emprego. Eu tenho fé em Jesus. Está errado? Não, está certíssimo. Porque realmente nós precisávamos desse alicerce em nossas outras vidas, até chegar agora. Portanto, olha a importância desses aspectos que foram desenvolvidos. Respeito a Jesus, referência a Jesus, reverência a Deus, confiança em Deus, confiança em Jesus como nosso governador espiritual, o modelo e guia das nossas almas. Tudo é alicerce, tudo isso constitui elemento fundamental para a nossa educação espiritual. Mas agora, chega uma hora que temos que dizer como Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 9 a 12. Olha o que Paulo diz, se não vem de encontro ao que a Graça falou aqui hoje. Presta bem atenção. Gente, chega em casa
com calma, sem esse calor, né, que está aqui, a gente quer logo ir tomar o passe e ir embora. Chega em casa e vê a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, 13, versículo 9 a 12. Olha o que Paulo diz. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, ou seja, quando veio a maturidade, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas, então, veremos face a face. Vejam, agora, ele continua falando. Vejam, agora conheço em parte, mas conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E ao longo desses séculos, muitos, se não todos aqui, já tivemos contato com o Evangelho. Se eu falar para você, Silvanice, que você já teve contato com o Evangelho há mais ou menos uns 1.500 anos, você acreditaria em mim? Jocely, você acreditaria que se eu falasse para você que há uns 1.200 anos você já teve contato com o Evangelho? Já tivemos, todos nós já tivemos contato com o Evangelho. Mas agora passou o tempo da infância espiritual. E como o próprio Cristo nos indicou, Ele mandaria um Consolador prometido, para nos mostrar onde sua mensagem estava guardada. A mensagem para os espíritos, agora adultos. E assim, depois de 1857, com o Livro dos Espíritos e com o trabalho de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, sabe o que aconteceu, gente? Mudou a nossa relação com o Evangelho. E nos foi trazido respostas profundas pelos Espíritos sobre o Evangelho. Exemplo: como devo tratar a pessoa que me ofendeu e que me causou um prejuízo? A resposta está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Como devo lidar com a riqueza material? Por que sofremos nesse mundo? Como devo proceder com os problemas de família? Como devo proceder no meu trabalho? Como devo proceder com o meu próximo? Mas a resposta mais importante de todas não é a resposta do como. Se você ler o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver assim, que você terá muitas respostas do como. Mas o mais importante é o porquê. Aí você vai deixar de ser criança espiritual. E é a resposta do porquê que os Espíritos nos trouxeram que mudou a nossa relação com o Evangelho. Que muda a nossa relação com o Cristo e que muda a nossa relação com Deus. E poderia se perguntar, o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec é outro Evangelho, Andréia? Tem gente que não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo. E às vezes eles perguntam, mas esse Evangelho teu lá é outro Evangelho? Evangelho segundo o Espiritismo? E aí nós respondemos, o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, também o que acontece? É igual aos outros evangelhos. É que Kardec simplesmente comentou o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, à luz da doutrina dos Espíritos. Ele não escreveu outro Evangelho. Ele pegou partes do Evangelho e interpretou. Você que não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, pode pegar lá. Se você ler da primeira até a última página, você perceberá que Kardec nunca muda o texto do Evangelho. Ele não olhou, por exemplo, a passagem de Jesus, em que ele andou sobre as águas e disse assim, não, vou mudar isso daí. Não vou colocar que Jesus andou sobre as águas, não, vou colocar que ele nadou até o barco.
Não, Kardec não fez isso. Assim observamos que ele não reescreve o Evangelho, ele interpreta o Evangelho. É importante a gente saber disso, porque ele abriu a perspectiva moral com argumentos precisos. Do como e do porquê eu sofro. Do como, do porquê eu fico doente. Então agora a nossa relação com Jesus é mais ampla. O próprio Cristo havia previsto isso, claro. Ele disse assim, em João capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais mestre, e dizeis bem, porque eu sou. O que ele estava querendo dizer? O que Cristo estava querendo dizer? Eu sou o Espírito que educa o seu Espírito. É isso que o Cristo queria dizer. Porque só educa quem tem mais experiência. Eu quero ver, a Débora é fisioterapeuta. Eu quero ver se uma pessoa que nunca fez fisioterapia vai conseguir fazer os meninos andar igual ela consegue. Depois de muito exercício, por quê? Muito estudo. E por que ela faz isso? Porque ela sabe. A mesma coisa é com Cristo. Ele sabe o que ele está fazendo conosco. Portanto, para educar os espíritos que evoluem na Terra, Jesus acumulou bilhões e bilhões de anos de experiência espiritual. Por isso ele é mestre, o mestre que educa. Se Jesus é um mestre que educa, eu vou falar uma coisa aqui agora, antes de vocês levantarem e sair, deixa eu terminar. Não basta confiar nele. Não basta chegar no Evangelho e dizer assim, ah, Jesus, você é meu mestre, eu confio em você, você é um lindo. Gente, não basta. Não basta elogiar o professor, porque vai ter prova. E é na prova que ele vai saber se você aproveitou os seus ensinamentos. É na prova que você vai demonstrar todo o seu apreço por ele, toda a sua dedicação, toda a sua fé nos seus ensinamentos. Porque nada melhor para o professor do que você demonstrar, não é, Silvanice? Na prova que você aprendeu a lição. Isso demonstra que aprendeu. É assim que se agrada um professor. É assim que ele fica radiante. Não é, Silvanice? Se tem mais alguma professora que sabe disso. Ela ensina lá, 1 ano, chega o aluno, passa de ano com 10, 9, nossa, ela chega, beija, abraça, né? Com Jesus também. Porque aí, às vezes chega na hora da prova, a pessoa fala assim, ah não, vou parar de estudar. Ou então chega na hora da prova, ela fala assim, ah, vou mudar de colégio, esse colégio que não dá não. Assim, com o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu-se uma nova forma de nos relacionarmos com o Evangelho do Cristo. É por isso que Kardec, já no início, nos primeiros parágrafos, ele já diz mais ou menos assim, se você acredita que Jesus é Deus, não importa. Se você também não acredita, também não importa. Lógico que ele não falou assim, né? Eu estou traduzindo aqui, com as minhas palavras assim, chulas, né? Mas se você é cristão, não importa. Se você não é cristão, também não importa. Se você vai à igreja, não importa. Se você não vai à igreja, não importa também. Porque o que importa aqui é o ensino moral. Olha o que Kardec coloca. E o ensino moral do Evangelho serve para budista, muçulmano, judeu, católico, protestante, para espírita e para ateu. Eu vou dar um exemplo. Vejam, se nós chamássemos aqui o Dalai Lama, vocês acham que a gente deveria ficar perdendo tempo perguntando assim para ele, Senhor Dalai Lama, o senhor acha que Jesus é Deus? Você acha que a gente ia perder tempo falando isso com o homem? Agora, se a gente perguntar assim para ele, Dalai Lama, o senhor acha que a gente tem que ser orgulhoso ou humilde? O que ele iria responder? Humilde.
Dalai Lama, o senhor acha que a gente deve retribuir o mal com o mal ou o mal com o bem? O que vocês acham que ele ia responder? Com o bem. Portanto, a moral é a mesma. Agora, o que Kardec fez? Selecionou algumas passagens, alguns textos do Evangelho, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Por quê? Porque Kardec não gostava do apóstolo Paulo? Vocês acham que Kardec não gostava do apóstolo Paulo? Observe a sutileza de Kardec. Percebemos que não tem nenhuma frase da carta do apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem comentários feitos por este Espírito diante das lições que o Kardec escolheu dos apóstolos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então os dois não estavam brigados, né? Tá tudo certo. Por quê? Porque para construir uma casa, você não começa pelo telhado. Você começa pelo alicerce. Como é que o Kardec ia colocar as cartas de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, se não temos o hábito de interpretar o Evangelho? Alguém aqui tem o hábito de interpretar o Evangelho? Então ele selecionou passagem dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para dar um exemplo. E ficou aquele tanto de livros para trás, 23 livros sem comentar. Por quê? Porque ele precisava de foco. Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Portanto, ele trouxe os evangelhos e nos exemplificou como extrair conteúdo moral do evangelho. Porque é diferente, querem ver? Pense na passagem, Jesus acalma a tempestade. Com os elementos da doutrina dos Espíritos, eu posso mostrar vários enfoques para essa passagem, mesmo aqui em Cambará. Porque você poderia dizer, essa passagem não tem nada a ver comigo, eu não sou pescador, não tenho barco, não vou em tempestade lá no meio do mar. E aí tem outras abordagens que simplesmente colocam, olha, Jesus acalma a tempestade, porque a hora que chegar uma tempestade na sua vida, uma tempestade moral, material, financeira, você tenha fé em Jesus. E pronto. Né? Jesus cura o leproso. Ah, mas sabe o que é? Quando Jesus cura o leproso, ele está querendo te dizer, se você ficar doente, tenha fé que Jesus vai te curar. E acabou. Na verdade, Jesus está querendo dizer muito mais do que isso. Com todas essas passagens do Evangelho. Esses dias nós falamos, esses dias não, já faz um tempinho, né? Até que começou o estudo do Evangelho aqui no centro. Nós falamos sobre a cura do cego de Betsaida, no sentido espiritual. E ficamos aqui falando por 2 horas de tanto ensinamento que tem na cura do cego de Betsaida. De uma profundidade psicopedagógica que é de ficar de queixo caído. Mas só vamos desvendá-las com a ajuda da doutrina dos Espíritos. E aí, por quê? Porque eu vou saber por quê e como. E aí percebemos a grandeza dos ensinamentos de Jesus, percebemos a grandeza desse nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, modelo da humanidade. Como disse os Espíritos. Porque Jesus não veio simplesmente nos impressionar com as suas curas. Com o seu andar sobre as águas. Com acalmar a tempestade, com levantar mortos. Portanto, meus amigos, quem coordena o trabalho do Evangelho é Jesus. Tudo isso que eu sei, desde antes de Moisés, é coordenado pelo Cristo. Não precisa mandar me internar, linda, mas procura ler. É coordenado pelo próprio Cristo. É o Cristo que coordena o progresso do Evangelho no mundo. Aos pouquinhos foi enviando emissários que foram avançando nos ensinamentos, até que chegamos nessa culminância que é o Evangelho segundo o Espiritismo, para termos a capacidade de extrair elementos morais do
Novo Testamento, do Evangelho, da Boa Nova. E sabermos os porquês. Não é o como. Porque quando eu sei o porquê, eu vou trabalhar o como. É uma pena que a gente não pode entrar aqui nos porquês, mas uma outra hora a gente entra, né? Para sabermos da nossa condição de espíritos reencarnantes, pois se nós não nascermos de novo, não veremos o reino dos céus. Foi o Cristo que disse isso. Para sabermos efetivamente da nossa condição de espíritos imortais, mas da imortalidade, veja bem, gente, porque quando a gente fala assim, a pessoa morreu, até quando fala, né? A pessoa morreu, foi para o céu, tal. Quando a doutrina espírita fala que nós somos espíritos imortais, ela está querendo nos dizer de uma ação da imortalidade no bem, no amor, no trabalho para alcançarmos a perfectibilidade. Agora observe, Jesus nos manda Moisés, entre tantos outros profetas, de grande eminência espiritual, mais ou menos no ano 1550 a.C. No ano 0 vem o Cristo, 1550 anos depois. No século XIX, 1857, 1800 a 1890, quem que vem? Só vou falar da doutrina espírita, tá, gente? Tem outros espíritos de outras religiões maravilhosos, pelo amor de Deus, mas eu estou falando da doutrina dos espíritos. Quem que veio no século XIX? Kardec, Gabriel Delany, Leon Denis, Camille Flammarion, Bezerra de Menezes, Arthur Conan Doyle, Irmãs Fox, Eurípides Barçanufo, entre tantos outros espíritas e médiuns. E Jesus nos presenteia com a doutrina dos espíritos, ou seja, a espiritualidade sendo desmistificada pelos próprios espíritos. Aí já no século XX nos envia Chico. Vou falar só do Chico também, pois é através dele que as obras de Emmanuel, né, debulham o Evangelho também. E como todos sabem, quem coordena o trabalho espiritual, quem coordenava o trabalho espiritual do Chico é Emmanuel. Quem coordena o trabalho espiritual de Emmanuel é Paulo de Tarso. E quem coordena o trabalho de Paulo de Tarso é o Cristo. Isso está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. E por que nós dizemos que estes espíritos são coordenados por Jesus, Cláudio? Por que vocês acham? Porque trouxeram uma revolução espiritual sem derramar uma gota de sangue. Trouxeram uma revolução espiritual sendo humilhados, tratados como cachorro, mas trouxeram uma revolução espiritual para este planeta. Falando do Evangelho, trazendo o Evangelho para a posição que ele merece, trazendo o Cristo para a posição que ele merece. Foram esses homens e outros que não cabia aqui, através da psicografia, que nos trouxeram esse Cristo agora que nós conhecemos, governador espiritual do orbe. Então podemos dizer, sem medo de errar, que Jesus estava coordenando esses homens. Compreendem? E Emmanuel comenta o Antigo Testamento, o Evangelho, o trabalho de Kardec e outros textos, e você observa que não há uma contradição sequer. Ele junta tudo, ele pega Antigo Testamento, Novo Testamento, doutrina espírita, põe tudo junto ali, tá? Não há uma contradição. Eles se complementam. Se você tiver alguma dúvida sobre o que está falando, leia o livro, gravem bem. Religião dos Espíritos. E assim, através do Chico, com sua psicografia, ditada por diversos espíritos, os espíritos nos deixam uma biblioteca espiritual, debulhando o Evangelho e o mundo espiritual, e esclarecendo também Kardec,
ou seja, o ensinamento dos Espíritos. Observe que Jesus está a todo vapor nesse século 19, 20 e 21, hein? Veja, de 1550, aí ele veio, 1550 anos depois em 1800 começa de novo. Mas Jesus está com tudo, gente. Sabe por quê? Porque chegamos na maturidade. É o tempo de urgentes transformações. Porque encarnamos e reencarnamos quantas vezes nesse corpo? E por que a gente não percebe o trabalho do Cristo? Esse trabalho que o Cristo desenvolveu. Porque esse trabalho do Cristo não é um trabalho de 10, 20, 50, 100 anos, gente. É trabalho de séculos, de milênios. Porque a nossa vida é curta em uma encarnação. Mas quando a gente começa a pegar o Evangelho e começa a ler, a gente começa a relembrar. É por isso que não percebemos a sequência, mas os fatos estão aí para nos lembrar. Agora, qual é a contribuição dessa obra de Emmanuel para o Evangelho coordenado pelo Cristo? Não podemos esquecer esse fato, coordenados pelo Cristo. A obra de Emmanuel para o Evangelho nos ensina que todos os elementos do Evangelho são educativos. Uma frase, uma palavra, um ponto, uma vírgula. A capacidade de extrair o espírito da letra, para terminar. Pode dar uma mexida aí na cadeira, que agora vocês vão levantar daqui a pouco. A capacidade de extrair o espírito da letra é uma maturidade espiritual que nós não podemos impor às pessoas. A capacidade de interpretação do Evangelho a gente não impõe a ninguém. Da mesma maneira que você não pode ensinar uma equação de segundo grau para uma criança de 7 anos. Não pode mesmo, não. Mas, se você já alcançou essa maturidade espiritual, é importante que você usufrua dela. Porque como nos diz Emmanuel, espíritas, o Evangelho é o sol da imortalidade. Assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos.